A esposa do dono da empresa tentou me humilhar na festa, até ouvir meu sobrenome e tremer. Meu nome é Gabriela Moretti, tenho 28 anos, e sempre acreditei que o respeito se conquista com trabalho árduo, não com ostentação. Enquanto me arrumava para a festa de confraternização da empresa, observava meu reflexo no espelho do pequeno apartamento em Pinheiros que divido com meu marido Rafael. O vestido azul marinho que escolhi era elegante, mas discreto, exatamente como gosto de ser. Tem certeza de que não quer usar o colar de pérolas da sua avó? Rafael perguntou, ajeitando a gravata diante do espelho ao meu lado. Seus olhos escuros refletiam aquela preocupação silenciosa que eu já conhecia bem. Não preciso de pérolas para me sentir valiosa, respondi, passando um batom nude nos lábios. Além do mais, é só uma festa da empresa. Rafael suspirou, aproximando-se por trás e envolvendo minha cintura com os braços. Gabi, você sabe que não precisa provar nada para ninguém, não é? Sorri, inclinando a cabeça contra seu peito. Meu marido sempre teve essa capacidade de ler meus pensamentos. Talvez porque ele, melhor que ninguém, entendia o peso que carrego ao escolher viver longe dos holofotes que meu sobrenome naturalmente atrairia. Eu sei, é só que, às vezes sinto que preciso mostrar que cheguei até aqui pelo meu próprio mérito. O trajeto até o hotel 5 estrelas na Berrine foi silencioso. Pela janela do Uber, observava os prédios iluminados de São Paulo passarem como fantasmas na noite. Rafael segurava minha mão, seus dedos entrelaçados aos meus numa promessa muda de apoio. Quando chegamos ao salão de eventos, fiquei impressionada com a grandiosidade do lugar. Lustres de cristal pendiam do teto alto, e mesas redondas decoradas com arranjos de orquídeas brancas ocupavam o espaço. Os colegas da Prado em associados circulavam em pequenos grupos, todos impecavelmente vestidos. Vou cumprimentar o pessoal da diretoria, Rafael murmurou no meu ouvido. Você fica bem? Claro. Vou procurar o pessoal do meu departamento. Foi quando a vi. Silvana Prado estava próxima ao bar, um copo de champanhe na mão, cercada por um grupo de esposas de executivos. Ela usava um vestido vermelho que custava, certamente, mais que meu salário de 3 meses, e joias que cintilavam sob as luzes do salão. Aos 50 anos, ainda mantinha a postura altiva de quem nasceu acostumada a ser servida. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Vi quando seus olhos percorreram meu vestido simples, minha bolsa pequena, meus sapatos confortáveis. Um sorriso cruel curvou seus lábios pintados de vermelho sangue. Gabriela, a voz de Marina, da contabilidade, me trouxe de volta. Você está linda. Adorei seu vestido. Obrigada, Marina. Você também está maravilhosa. Conversávamos sobre os últimos projetos quando senti uma presença ao meu lado. O perfume caro chegou antes da voz. Que vestido! Interessante, Silvana disse, aparecendo ao nosso lado com seu séquito. Muito democrático. Marina ficou visivelmente desconfortável. Boa noite, senhora Prado. Meninas. Silvana mal acenou para as outras, seus olhos fixos em mim. Gabriela, não é? Da análise financeira? Isso mesmo. Que bom que conseguiu vir. Sei que nem todos têm condições de comparecer a esse tipo de evento. Sua voz gotejava falsa gentileza. Mas deve ser difícil escolher a roupa certa quando não se está acostumada a essas ocasiões. Senti o sangue subir ao rosto, mas mantive a voz calma. Na verdade, acredito que elegância não tem a ver com preço, e sim com bom gosto. Ah, claro, ela riu. Um som agudo que fez algumas cabeças se virarem. Que pensamento! Ingênuo, mas compreensível, considerando de onde você vem. O grupo ao nosso redor cresceu. Podia sentir os olhares curiosos, alguns divertidos, outros constrangidos. Marina tocou meu braço discretamente, como se quisesse me tirar dali. E de onde acha que eu venho, senhora Prado? Perguntei, minha voz ainda serena, mas uma nota de firmeza começando a emergir. Ora, querida, não precisa ficar defensiva. Não há nada de errado em ser comum. Alguém precisa fazer o trabalho básico, não é mesmo? Seus olhos brilhavam com malícia. O importante é conhecer o próprio lugar. Foi nesse momento que percebi que o salão inteiro parecia ter parado para observar nossa conversa. O clima ficou tenso, carregado de expectativa. Senti vontade de dizer tantas coisas, de revelar quem eu realmente era, mas algo dentro de mim sussurrava para esperar. Tem razão, disse finalmente. É muito importante conhecer o próprio lugar.
Silvana sorriu, satisfeita com o que interpretou como uma rendição. Não sabia que eu acabara de aceitar o desafio dela e que nossa conversa estava apenas começando. Enquanto ela se afastava, vitoriosa em sua mente pequena, observei meu reflexo na parede espelhada do salão. A mulher que me olhava de volta tinha os olhos da minha avó, a mesma determinação silenciosa que construiu um império. Sim, eu conhecia muito bem o meu lugar. A música ambiente do salão parecia mais alta agora, como se tentasse encobrir o constrangimento que pairava no ar. Silvana havia se afastado, mas eu sabia que aquilo era apenas o primeiro movimento de uma dança cruel que ela dominava perfeitamente. Marina permaneceu ao meu lado, seus olhos preocupados buscando os meus. Gabi, você não precisa ficar aqui. Podemos ir para outro canto do salão. Não, respondi, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Não vou me esconder. A verdade era que parte de mim queria sair correndo dali, voltar para a segurança do meu apartamento em Pinheiros e esquecer que aquela noite havia acontecido. Mas uma voz dentro de mim, a mesma que me levou a recusar o emprego na empresa do meu avô aos 22 anos, sussurrava que fugir seria dar a Silvana exatamente o que ela queria. Durante a próxima hora, observei como ela operava. Era sutil, quase artística na sua crueldade. Passava por mim carregando um prato do buffet gourmet e comentava alto. Que bom que tem opções mais simples também. Nem todo mundo aprecia caviar. Quando me viu conversando com o gerente de RH, interrompeu delicadamente. João, você conhece nossa Gabriela? Ela é da análise financeira. Uma menina tão esforçada, sempre tentando se destacar entre os colegas. A forma como pronunciava, tentando, fazia soar como se fosse um defeito moral. O pior momento veio quando me dirigi ao banheiro. Silvana estava próxima ao corredor, conversando com 2 outras esposas de executivos, mulheres que eu reconhecia das fotos sociais das revistas de negócios. Sabe, eu admiro essas funcionárias que conseguem vir a eventos como este, dizia ela, sem baixar a voz. Deve ser tão constrangedor não ter como se vestir adequadamente. Coitada, sussurrou uma das mulheres, uma loira platinada com brincos de diamante. O vestido deve ser de fast fashion. Pior que isso, Silvana riu. Deve ser de magazine de departamento. Vocês viram os sapatos? Parecem aqueles de funcionária de escritório mesmo. Parei no corredor, fingindo ajustar a alça da bolsa. Cada palavra era calculada para que eu ouvisse, mas dita de forma que parecesse uma conversa casual entre amigas. O que mais me incomoda, continuou Silvana, é essa mania que algumas pessoas têm de querer frequentar ambientes onde claramente não pertencem. É uma questão de educação, sabe? De saber onde é o seu lugar. Talvez ela não entenda os códigos, sugeriu a terceira mulher. Uma morena de meia-idade com um colar de pérolas que reconheci como sendo da Tiffany. Exato, é falta de referência familiar mesmo. Gente simples não sabe como se comportar em sociedade. Senti minhas mãos tremerem ligeiramente, não de medo ou nervosismo, mas de uma raiva controlada que crescia no meu peito como uma chama alimentada por oxigênio. Respirei fundo, lembrando-me das palavras do meu avô. Gabriela, quem tem poder de verdade nunca precisa gritar para se fazer ouvir. Quando voltei do banheiro, encontrei Silvana próxima à mesa de doces, cercada por um grupo maior de pessoas. Ela estava contando uma história sobre uma viagem recente a Paris, gesticulando dramaticamente. Gabriela. Ela me chamou assim que me viu. Venha cá, querida. Estávamos falando sobre viagens internacionais. Você já foi para fora do Brasil? A pergunta era uma armadilha óbvia. Se eu dissesse sim, ela duvidaria. Se dissesse não, seria mais uma munição para suas humilhações. Algumas vezes, respondi simplesmente. Que interessante. Onde? Europa. Principalmente. Europa. Ela bateu palmas, fingindo entusiasmo. Como turista, imagino. Aqueles pacotes econômicos são uma ótima oportunidade para conhecer o mundo, não é mesmo? O círculo ao nosso redor riu discretamente. Senti o peso dos olhares. Alguns curiosos, outros claramente desconfortáveis com a situação. Na verdade, comecei, mas ela me interrompeu. Não precisa ficar envergonhada, querida. Cada um dentro das suas possibilidades. O importante é sonhar alto, mesmo que os pés estejam no chão. Foi nesse momento que senti uma presença familiar se aproximando. O perfume sutil que eu conhecia tão bem, o som de passos firmes no mármore do salão. Rafael estava chegando, e pelo tom da conversa, sabia que havia chegado na hora certa.
Silvana continuava falando, completamente alheia à tempestade que estava prestes a desabar sobre sua pequena apresentação de crueldade. O que eu sempre digo é que cada classe social tem sua função, e tudo bem ser funcionária, desde que se aceite isso com humildade. Foi então que ouvi a voz do meu marido, calma e educada como sempre, mas carregada de uma autoridade que fez o salão inteiro se virar. Com licença, posso interromper? O silêncio que se seguiu à voz de Rafael foi quase palpável. O salão, que momentos antes fervilhava com conversations e risos, agora parecia suspenso no tempo. Todos os olhares se voltaram para o homem elegante que se aproximava do nosso grupo com passos medidos e seguros. Rafael usava um terno azul marinho impecavelmente cortado, uma gravata de seda italiana e uma expressão serena que eu reconhecia bem. Era a mesma cara que ele fazia nas reuniões de diretoria quando estava prestes a fechar um negócio milionário. Calmo, controlado, mas com uma autoridade incontestável, emanando de cada poro. E Rafael? Silvana se recompôs rapidamente, forçando um sorriso radiante. Que bom vê-lo aqui. Estava justamente conversando com sua funcionária. Ela fez uma pausa proposital antes da palavra funcionária, como se estivesse saboreando o momento. Não sabia que acabara de cavar sua própria cova. Minha funcionária? Rafael repetiu, uma sobrancelha se erguendo ligeiramente. Seus olhos encontraram os meus, e vi um brilho divertido neles. Acho que houve um mal-entendido. Aproximou-se de mim com naturalidade, colocando a mão na minha cintura de forma protetora e carinhosa. O gesto era simples, mas carregado de significado. Senti um calor reconfortante se espalhar pelo meu peito. Gabriela não é minha funcionária, disse ele, sua voz clara ecoando pelo grupo que havia se formado ao nosso redor. Ela é minha esposa. O efeito foi imediato e devastador. Silvana literalmente engasgou com o champanhe, tossindo discretamente enquanto seus olhos se arregalavam em choque. As outras mulheres do grupo trocaram olhares perplexos, como se tentassem processar a informação. Sua esposa? Silvana repetiu, a voz saindo mais aguda que o normal. Isso mesmo, Gabriela Moretti, Rafael disse com orgulho, enfatizando cada sílaba do meu sobrenome. Minha esposa há 3 anos. Foi como assistir a uma demolição em câmera lenta. Vi o exato momento em que o sobrenome registrou na mente de Silvana. Seus olhos se arregalaram ainda mais. A cor sumiu completamente do seu rosto, e ela precisou se apoiar discretamente na mesa ao lado para não cambalear. Moretti? Sussurrou uma das mulheres do grupo. Como em grupo Moretti? O mesmo. Confirmei pela primeira vez na noite, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. O círculo ao nosso redor cresceu. Pessoas que antes me ignoravam ou riam das piadas de Silvana, agora se aproximavam com curiosidade e respeito súbito. Era fascinante e um pouco perturbador observar como a percepção das pessoas mudava instantaneamente. Silvana tentou se recuperar, forçando uma risada nervosa. Eu não sabia. Que coincidência maravilhosa. Eu sempre admirei muito o trabalho do Grupo Moretti. Tenho certeza de que sim, respondi calmamente. E principalmente considerando que vocês fazem negócios com uma das nossas subsidiárias há mais de 5 anos. A mentira educada dela desmoronou. Claro que ela sabia sobre os Moretti. Todo empresário de São Paulo conhecia meu avô e o império que ele construiu. A diferença era que ela nunca havia feito a conexão entre a funcionária simples e a família mais influente do setor financeiro do país. Gabriela sempre preferiu manter sua vida pessoal separada do trabalho, Rafael explicou, sua mão ainda firme na minha cintura. Ela faz questão de ser reconhecida pelo próprio mérito, não pelo sobrenome. É uma das coisas que mais admiro nela. As palavras dele foram como um bálsamo. Era exatamente isso. Eu havia passado os últimos anos construindo minha carreira longe da sombra da minha família, provando meu valor através do trabalho árduo e da dedicação. Mas naquele momento, cercada por pessoas que só conseguiam enxergar status e dinheiro, entendi que algumas batalhas precisavam ser travadas com as armas certas. Senhora Prado, disse, minha voz agora carregada de uma autoridade que eu raramente deixava transparecer. Sobre nossa conversa anterior, acho que você tinha razão. Ela me olhou com esperança, como se eu fosse me desculpar ou minimizar o que havia acontecido. É muito importante mesmo conhecer o próprio lugar, continuei, um sorriso suave brincando nos meus lábios. E o meu lugar é exatamente onde eu escolhi estar, trabalhando, construindo
merecendo cada conquista. O silêncio voltou a dominar o grupo. Silvana abriu e fechou a boca algumas vezes, como um peixe fora de água, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que uma voz familiar cortou a tensão. Gabriela, minha querida neta. A voz do meu avô ecoou pelo salão como um trovão distante. Luiz Moretti, aos 75 anos, ainda mantinha a presença imponente que o transformara numa lenda dos negócios brasileiros. Alto, cabelos completamente brancos penteados para trás e um terno cinza de alfaiataria que custava mais que um carro popular. Ele caminhava em nossa direção com a mesma elegância discreta que eu havia herdado dele. Vovô? Mal conseguia esconder a surpresa. Ted, o que faz aqui? Ele se aproximou com um sorriso caloroso, beijando minha testa com ternura. Estava a jantar no restaurante do hotel quando soube que havia uma festa da Prado em Associados aqui. Pensei em dar uma passadinha para cumprimentar alguns conhecidos. Seus olhos percorreram o grupo ao nosso redor, parando brevemente em Silvana, que agora parecia uma estátua de sal. Mesmo sem saber exatamente o que havia acontecido, meu avô tinha aquela capacidade instintiva de ler o ambiente e as pessoas. Senhor Moretti, Eduardo Prado, o dono da empresa, apareceu como um raio, praticamente correndo pelo salão. Sua voz carregava uma mistura de surpresa e nervosismo. Que honra tê-lo aqui. Eu não sabia que... Eduardo. Meu avô o cumprimentou com um aperto de mão firme. Que bela festa. E que coincidência encontrar minha neta aqui. Sua... neta? Eduardo olhou de mim para meu avô, claramente fazendo as conexões. Gabriela é sua neta? Minha orgulho, vovô respondeu, passando o braço pelos meus ombros. Uma das mentes mais brilhantes da nova geração, recusou todas as ofertas de trabalho que ofereci para construir a própria carreira. Teimosia que ela herdou de mim, imagino. Ele riu, mas havia admiração genuína em sua voz. Eduardo, por sua vez, parecia estar recalculando tudo o que sabia sobre sua empresa e seus funcionários. Silvana. Eduardo chamou a esposa, que ainda não havia se movido do lugar onde estava. Venha conhecer o Sr. Moretti. Foi doloroso observar Silvana tentando se recompor. Ela alisou o vestido vermelho com mãos trêmulas e se aproximou com um sorriso forçado que não conseguia esconder o pânico em seus olhos. Sr. Moretti, ela disse, estendendo a mão. É uma honra. Eu estava justamente conversando com sua neta. Que moça encantadora. Meu avô observou a mão estendida por um momento antes de cumprimentá-la educadamente. Seus olhos, porém, não perdiam nada. Ele havia construído um império sabendo ler pessoas, e Silvana era um livro aberto para alguém com sua experiência. Que bom, ele disse simplesmente. Espero que tenham tido uma conversa agradável. O desconforto de Silvana era palpável. Ela olhava de mim para meu avô, claramente se perguntando o quanto ele sabia sobre o que havia acontecido. Na verdade, eu disse, decidindo que era hora de encerrar aquele teatro. A senhora Prado estava me dando algumas lições muito valiosas sobre como conhecer o próprio lugar. Meu avô ergueu uma sobrancelha e vi um brilho de compreensão em seus olhos. Ele havia passado décadas lidando com pessoas como Silvana. Ah, sim, ele disse, sua voz mantendo o tom educado, mas ganhando uma nuance de frieza. Conhecer o próprio lugar é fundamental. Eu mesmo aprendi isso há muito tempo, quando era apenas um jovem imigrante italiano tentando construir algo neste país. Silvana forçou uma risada nervosa. Claro, e que construção magnífica o senhor fez. Obrigado. E sabe o que aprendi ao longo desses anos? Vovô fez uma pausa teatral. Que o verdadeiro lugar de uma pessoa não é determinado por onde ela nasceu ou quanto dinheiro herdou, mas pelo caráter que demonstra quando ninguém está olhando. A frase caiu como uma bomba silenciosa. Eduardo pareceu entender que algo estava acontecendo além de uma conversa casual. Rafael apertou discretamente minha mão, um gesto de apoio que não passou despercebido pelo meu avô. Gabriela, vovô continuou. Sempre foi assim. Desde pequena, preferia conquistar as coisas por mérito próprio. Lembro quando ela tinha 8 anos e se recusou a aceitar a bicicleta que queria de presente, dizendo que queria comprar com o próprio dinheiro da mesada. Ele sorriu com carinho, mas havia uma mensagem clara em suas palavras. Estava me defendendo da única forma que sabia, mostrando quem eu realmente era. Que história linda, Silvana murmurou, sua voz quase inaudível. Eduardo. Meu avô se virou para o dono da empresa.
Você tem uma funcionária excepcional. Espero que saiba reconhecer o valor que ela agrega à sua empresa. Claro, Sr. Moretti. Gabriela é uma das nossas melhores analistas. Foi então que aconteceu. Silvana, talvez percebendo que sua noite de humilhações havia se voltado completamente contra ela, cometeu o erro final. Tentou se justificar. Senhor Moretti, eu preciso esclarecer que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido algum. Interrompi Silvana antes que ela pudesse continuar. Minha voz saiu firme, mas sem agressividade. A senhora foi muito clara sobre suas opiniões a meu respeito. O salão ao nosso redor estava completamente silencioso agora. Até a música ambiente parecia ter parado. Todas as conversas haviam cessado. Todos os olhares estavam voltados para nosso pequeno círculo, onde uma verdade estava sendo finalmente revelada. Silvana abriu a boca para protestar, mas meu avô ergueu a mão em um gesto sutil, que a fez se calar imediatamente. Era impressionante como ele conseguia comandar respeito sem precisar alterar a voz. Gabriela, ele disse suavemente, o que aconteceu aqui? Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Podia mentir, minimizar, deixar para lá. Seria a coisa mais fácil a fazer. Mas olhei para Rafael, que me encorajava com os olhos, para meu avô, que sempre me ensinou que a verdade era a base de tudo, e decidi que não fugiria mais. A senhora Prado passou a noite inteira me humilhando, disse calmamente. Fez comentários sobre minha roupa, sugeriu que eu não pertencia a este ambiente, insinuou que eu estava aqui para caçar um bom partido, e deixou bem claro que funcionárias como eu deveriam conhecer nosso lugar. Cada palavra caía como uma gota de chuva no silêncio absoluto. Eduardo empalideceu visivelmente, seus olhos se voltando para a esposa com uma expressão de horror crescente. Silvana, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de constrangimento. Isso é verdade? Silvana olhou ao redor, desesperada, procurando por apoio que não viria. As mulheres que antes riam de suas piadas agora a observavam com desconforto. Os executivos que minutos antes a cumprimentavam com deferência, agora evitavam seu olhar. Eu estava apenas... Foi apenas uma conversa. Ela gaguejou, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu a expressão de Eduardo. E uma conversa? Meu avô repetiu, sua voz mantendo o tom educado, mas ganhando um peso que fez Silvana se encolher. Que tipo de conversa envolve humilhar uma jovem profissional competente simplesmente por sua aparência ou origem? Sr. Moretti, eu imploro que me perdoe. Eduardo se voltou para meu avô, claramente desesperado. Eu não sabia, jamais imaginei. Isto é absolutamente inaceitável. Eduardo, disse meu avô, colocando a mão no ombro do homem mais jovem. Você não tem culpa pelos atos de terceiros. Mas como líder, você tem a responsabilidade de garantir que todos em sua empresa sejam tratados com respeito e dignidade. Silvana finalmente encontrou sua voz, mas foi para cometer o último erro da noite. Mas eu não sabia quem ela era. Explodiu, sua máscara de elegância finalmente caindo completamente. Se eu soubesse que era uma Moretti, jamais teria... O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela havia acabado de confessar publicamente que sua crueldade era baseada puramente em preconceito de classe, e que só mudaria de atitude por medo das consequências. E é exatamente por isso, disse, minha voz ecoando claramente pelo salão, que escolhi usar meu nome de casada e construir minha carreira longe da influência da minha família, para descobrir quem realmente são as pessoas quando acham que podem me tratar mal sem consequências. Olhei diretamente para Silvana, vendo-a completamente exposta, sua arrogância transformada em desespero. A senhora estava certa sobre uma coisa, continuei. É muito importante conhecer o próprio lugar. O meu lugar é onde eu escolho estar, trabalhando com honestidade, tratando todos com respeito, independentemente de sua posição social. E o seu lugar, senhora Prado, acabou de ser revelado para todos aqui. Eduardo se aproximou de mim, sua expressão mortificada. Gabriela, eu não tenho palavras para expressar como me sinto constrangido. Em nome da empresa, peço sinceras desculpas. Obrigada, Sr. Prado. Aceito suas desculpas. Rafael se aproximou mais, envolvendo minha cintura com orgulho evidente em seus olhos. Meu avô sorriu, aquele sorriso pequeno, mas significativo que eu conhecia desde criança.
O mesmo que ele dava quando eu conseguia resolver um problema difícil sozinha. Silvana permaneceu parada, isolada no meio do salão, sua noite de triunfo transformada em humilhação pública, mas não senti prazer com sua queda. Senti, sim, uma paz profunda, a certeza de que havia me mantido fiel aos meus valores até o fim. Vamos para casa? Rafael sussurrou no meu ouvido. Vamos, concordei. Enquanto caminhávamos em direção à saída, meu avô ao meu lado, ouvi Eduardo falando com a esposa em tons baixos, mas firmes. A festa continuaria, mas algo havia mudado definitivamente naquele salão. Na porta, meu avô parou e me olhou com orgulho. Você se comportou com a classe e dignidade que eu esperava, disse. Sua avó ficaria orgulhosa. Sorri, sentindo lágrimas de alívio ameaçarem aparecer. Obrigada por aparecer na hora certa, vovô. Eu não fiz nada, querida. Você já havia vencido essa batalha sozinha, muito antes de eu chegar. E ele estava certo. Eu havia descoberto que meu verdadeiro lugar não era determinado pelo sobrenome que carregava, mas pela pessoa que eu escolhia ser a cada dia. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.